Efésios 5. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém? Efésios 5, versículo 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ou outra tradução, te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Outra tradução diz, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém? A palavra do Senhor nos orienta aqui, nos chama a atenção para um despertamento. Desperta tu que dormes. Primeiro, diz que quem dorme, aqui o que dorme, ele está dentre os mortos, está entre os mortos. Não está morto, mas está entre os mortos. Quem dorme, já viu uma pessoa dormindo? Já prestou bem atenção? Fica quietinho, não tem reação nenhuma. Só ao despertar que ele pode ter uma reação, a menos que ele sonhe, né? Tenha pesadelos, mas está inconsciente ali. E a palavra do Senhor nos chama a atenção para o sono espiritual. Muitas vezes a gente vai se aquietando, vai acomodando e adormece espiritualmente falando. A Bíblia diz que aqueles que dormem, dormem de noite. Não é mesmo? Noite quer dizer trevas. Nós vimos na abertura do culto: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem tem a palavra de Deus, crê nela, coloca ela em prática, está sempre estudando a palavra, lendo e meditando, não vai estar em trevas, não vai estar dormindo. Amém? Então nós precisamos estar sempre cheios da palavra do Senhor. Mas eu quero falar de três situações que fala do sono. Primeiro, Jonas, o Senhor chamou ele para pregar a palavra lá em Nínive. E Jonas teve medo, porque era uma cidade de 120 mil habitantes, era uma cidade grande naquela época. E ele teve medo de pregar naquela cidade. E o que ele fez? Ele comprou uma passagem de um navio e fugiu. A Bíblia diz que ele fugiu da presença do Senhor, como se pudéssemos fugir da presença do nosso Deus, né? Na cabeça dele, ele estava fugindo do Senhor. E ali a palavra do Senhor diz que ele desceu para o porão e adormeceu. E dormia profundamente. E o Senhor enviou uma tempestade ali no mar. E o barco estava a ponto de afundar. E as pessoas que estavam no barco, os tripulantes, os passageiros, naquele desespero, com medo de o barco afundar, lançavam as coisas no mar. E Jonas dormia. Ele estava insensível, ele não conseguia ver o que estava acontecendo em sua volta. Aquele sono não era um sono normal, era um sono espiritual. Ele estava completamente desligado do que estava acontecendo em sua volta. E muitas vezes nós nos tornamos insensíveis. Muitas vezes por causa do medo, as dificuldades, os problemas da vida, vai desanimando, vai se distanciando da palavra, cada dia ora menos, cada dia medita menos na palavra, vai deixando os compromissos com a igreja, deixando os compromissos com a obra do Senhor, né? Ou seja, deixando de cumprir os seus compromissos com o Senhor. E aí vem o sono profundo, nos tornamos insensíveis, não conseguimos mais
ouvir a voz do Senhor, não conseguimos mais sentir a presença do Senhor como antes, nos tornamos insensíveis porque estamos adormecidos. Cuidado com o desânimo, cuidado com o medo, porque são coisas que vai nos afastando da presença do Senhor se a gente deixar. Os que dormem, dormem de noite. Os que dormem estão em trevas. E a palavra do Senhor diz em João 12:35, aquele que está em trevas não sabe para onde deva ir, ou não sabe para onde vai. Quantas vezes a gente encontra sem uma direção, sem saber o que fazer? Estamos ali na dificuldade, sem saídas, os problemas vêm, a enfermidade vem, as tribulações da vida, a perseguição, o desânimo, e a gente não sabe o que fazer. Muitas vezes a gente fala para o Senhor: Deus, o que eu faço? Não sei o que eu faço, o que está acontecendo? Porque muitas vezes estamos negligenciando a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus e a oração. Não estamos colocando os nossos problemas diante do Senhor e confiando nele. Não estamos dando graças a Deus nos momentos de dificuldades. A palavra do Senhor diz que em tudo dai graça, e os nossos pensamentos serão restabelecidos. Dando graça a Deus. Está ruim, as lutas estão difíceis. Graças a Deus, porque eu estou na presença de Deus. A Bíblia diz que em tudo dai graças. Não é dar graças por tudo, mas em tudo dai graça. Em toda e qualquer situação, seja grato a Deus. Levanta os olhos para o céu, levante as mãos e agradeça a Deus pelo que Ele nos deu. Porque o que Ele nos deu, em termos espirituais, a promessa maior, a vida eterna, é maior do que todas as coisas, é maior do que todas as bênçãos materiais juntas. Então devemos ser gratos a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Nós cantamos ali, sobre o sangue. É pelo sangue de Jesus. É pela graça do Senhor manifesta através do sacrifício de Jesus é que nós somos abençoados. Então vamos ser gratos a Deus. E aí os nossos pensamentos vão continuar firmes na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e não vamos vacilar. Outra pessoa que teve problema no sono foi Elias. É interessante que depois que ele venceu ali aqueles profetas de Baal, ele zombava deles, dizendo para eles: clame ao seu Deus, clame a Baal. Talvez ele esteja dormindo, e zombava dele. E depois ele clamou, o Senhor mandou fogo do céu, e ele matou ali os profetas de Baal. E depois, com medo de uma mulher, com medo de Jezabel, ele fugiu. E aí ele se deitou debaixo de um zimbro e adormeceu. E o Senhor enviou o anjo e o despertou. E ele acordou e viu uma comida, e viu uma água, e comeu e bebeu, e dormiu de novo. Porque teve medo de Jezabel. O medo o fez ir para aquele deserto, deitar debaixo daquele zimbro e adormecer. Depois de tudo que o Senhor fez através dele ali, naquele altar, quanto os profetas de Baal, ele teve medo. E a gente muitas vezes passa a olhar para as circunstâncias e esquece do que o Senhor já fez nas nossas vidas, esquece das promessas do Senhor, começa a olhar as circunstâncias e aí desanima e adormece. Mas ali Elias, o Senhor enviou o anjo novamente e o despertou. E ele viu ali novamente um pão sobre as brasas, uma água, comeu, bebeu. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele andou 40 dias, 40 noites, me parece. O Senhor está sempre nos fortalecendo, nos alimentando. Confia no Senhor, não desvie o teu olhar das promessas de Deus. Porque assim como ele foi com Elias, ele foi
conosco. Ele será conosco, foi e sempre será conosco. Os que dormem, dormem de noite. Foi de noite que o anjo da morte passou ali no Egito e matou os primogênitos e poupou os filhos de Deus, os primogênitos de Deus, por causa do sangue passado nas vergas da porta. Nós somos poupados por causa do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus está nas vergas do nosso coração, e o anjo da morte tem que passar por cima, não pode tocar em nós. Eu comecei dizendo que as misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos. É a misericórdia do Senhor que nos guarda. Através do sangue de Jesus, nós somos livres de toda ação do anjo da morte. Por isso não morremos, espiritualmente falando, e fisicamente também, só no dia que o Senhor permitir. Se Ele não aparecer nas nuvens antes, não é mesmo? Então desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É Ele que ilumina o nosso caminho, Ele que nos conduz nas veredas da justiça, Ele que nos guarda e nos livra de todo mal. Então devemos prestar mais atenção na nossa maneira de ser, no nosso viver, andar, prudentemente, vigiando, prestando atenção nos acontecimentos em nossa volta, porque Satanás ele tem tramado, ele tem armado, a todo momento ele cria situações que favorecem o pecado, cria situações para nos desanimar, mas a palavra do Senhor diz para a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhar para o alto, para as coisas lá de cima, onde Cristo está, porque assim não vamos adormecer, não vamos cair, não vamos fraquejar, porque a palavra do Senhor é o nosso alimento, e a palavra do Senhor nos traz o conhecimento das promessas de Deus, da graça de Deus, do plano de salvação do nosso Deus para as nossas vidas, e ela é que nos alimenta, e com a força dessa comida, com a força desse alimento, nós vamos vencer todas as barreiras, todas as dificuldades, tudo aquilo que se levantar diante de nós. Nós vamos ter força para passar por cima e andar sobre as nossas alturas, como está escrito lá no Abacuque 3, no final, no último versículo, nós andaremos sobre as nossas alturas. Andaremos altaneiramente, como diz outra tradução. É com a força do Senhor, com a força que vem através da sua palavra, porque ela é viva e eficaz, e ela muda tudo nas nossas vidas, nos fortalece e nos sustenta na presença do Senhor. Então vamos andar prudentemente, vamos nos levantar, buscar o Senhor com toda a força, com todo o coração, com todo entendimento, porque é assim que devemos buscar a Deus, aproveitando bem, remindo o tempo, por quantos dias são maus, aproveitando todo o tempo. A gente às vezes perde muito tempo com coisas que não edificam, com coisas que se apresenta diante de nós para nos desviar a atenção, para tomar o nosso tempo. Então vamos aproveitar ao máximo o tempo, vamos deixar de perder tempos com coisas que não vai nos edificar, vamos tomar mais tempo com as coisas de Deus, com a meditação da palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus. Não durmamos, pois, com os demais. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5. Vamos ler esse texto. Tessalonicenses 5. A partir do versículo 5.
Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Amém? Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O versículo eu já falei outras vezes. Pois os que dormem, dormem de noite. Os que estão nas trevas. E é nas trevas, ou seja, quando a gente não sabe o que fazer, quando bate aquele desânimo e a gente não vai para a oração, não busca a Deus, é aí que o inimigo se levanta para tentar nos derrubar. É aí que ele vem para tentar nos afastar da presença de Deus cada vez mais. Então vigiemos, sejamos sóbrios, buscando sempre a Deus. Está fraco, clame ao Senhor. Está forte, clame ao Senhor. Não saia da palavra. Muitas vezes, verdadeiramente falta forças. As lutas, as dificuldades, às vezes vem, bate o desânimo. Isso acontece com todo mundo. Aconteceu aqui com Elias, aconteceu com Jonas. O desânimo, o medo, a fraqueza. Mas nesse momento, a gente precisa clamar ao Senhor, levantar-nos de dentre os mortos para sermos esclarecidos. Porque enquanto estamos dormindo, não vamos ter o esclarecimento, não vamos ter o entendimento da palavra. É quando nos levantamos de entre os mortos, porque quem dorme está entre os mortos. E aí o Senhor vai nos esclarecer, vai iluminar o nosso entendimento, vai dar uma direção, porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Deus abençoe a igreja. A palavra hoje foi menor, foi pequena, mas é o que o Senhor me deu para a igreja nesta noite. Amém?